Bom dia, bom dia, bom dia. Convidei Raquel? Convidei. Opa! Bom Cadê dia! a câmera? Assim. Eu comecei Bom dia! filmando o tripé também. Não tô te escutando. Ué? Ué? Alô? Eu tô te ouvindo. Eu? Peraí, eu não tô escutando porque o meu fone desligou. Ah, Peraí, me dá tá. 10 segundos. Aí fica mais difícil mesmo. Olha, fone. Ó quem tá participando hoje. Olha isso. Peraí. E aí, será que deu certo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir daí? Bom Ué, dia. fala alguma Tá me coisa. ouvindo agora? Ai, Oi, gente. alô, Não, alô. ele tá conectado, mas eu não tô escutando. E eu não tô conseguindo ver a luzinha dele. Uai, Eu falei, acabou a bateria? Peraí. e Peraí, sem fone? eu vou desconectar e conectar ele. Tá. Eu tô falando com as pessoas que estão chegando, dizendo oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Raquel tá ajeitando o fone dela. Esse é Loki que Ah, vai agora participar. foi. Aí, Beatriz falou que escuta nós duas. Obrigada. Ué, que doideira. O meu não tava não. Agora foi. Eu Agora tá me desconectei, ouvindo. conectei e aí foi. Ótimo. Bom, tá certinho. Loki veio E participar aí? hoje. Ai, gente, que delícia nesse Bom dia, solzinho. bom dia, bom dia. Tá uma manhã gostosa hoje. Tá meio nubladinho, mas tá. Cadê? Dá pra ver aqui o céu? Dá pra ver que tá bem clarinho. Aí, agora dá pra ver. Ó, É, bonito. Gostoso. eu aqui, direto de Salvador, você é de Goiânia. E Sabe eu de Goiânia. uma coisa que a gente esqueceu semana passada? De se apresentar. A gente parte do princípio que todo mundo que vai entrar aqui já conhece a gente, né? Mas não necessariamente. Veio muita gente Verdade. nova. Quer começar? Verdade, verdade, né? A gente não parou pra nada. Tanto faz. Eu começo? Comece. Então, bom dia, pessoas. Meu nome é Raquel. Eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo dentro da TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Eu faço atendimento clínico online para público adulto, tá? É isso, tem essa página no Insta que chama Psicossurtada, onde eu posto algumas citações, eu gosto muito de ler, então eu posto citações, comecei a postar algumas análises de filmes que eu tenho assistido, e é isso, qualquer coisa me chamem, que eu respondo. Droga, mordi na hora errada. Calma, tá tudo bem, mastiga, não tem problema não, pode mastigar. Não, mas foi um pedacinho pequenininho, tá tudo bem. Bom dia. Você viu quem entrou aqui? Jé tá aqui. Bom dia, Jé. A Jéssica tá aí? Ai, gente, eu não vi, eu só vi a solicitação da Bia aqui, ó, falando que escuta as duas, a mensagem dela, só isso, eu não tô vendo mais nada. É, Jéssica entrou, apareceu aqui, que ela Ai, entrou. Bom dia! ai, ai, sim. Bom, eu sou Silvana Machado, eu sou psicóloga gestalterapeuta. A tela ficou com um negócio preto no meio, deixa eu ver se... Bom, vai ficar assim mesmo. O meu ficou também, ó, saiu agora. É, o meu continua, mas deixa O aí. meu, o meu saiu, né? Se o pessoal estiver vendo a gente normal, não ligo não. Tá com uma É. linha metade. Falem aí, gente, se alguém tá vendo o negócio, o meu ficou, aí eu apertei o teclado, ele levantou, aí desceu o teclado, aí saiu esse negócio preto. Deixa eu ver se é o teclado. Era o teclado. Bom dia! Eu sou Silvana Machado, eu sou psicóloga, gestalterapeuta. A gente fez a formação junta, eu e Raquel, pela FMU. E aí eu fiz a especialização na Universidade Cruzeiro do Sul. Bom, eu antes de ser psicóloga era palhaça e mágica, artista circense, produtora cultural. Então muito do meu trabalho na psicologia tem relação, né, com essa minha formação, minha experiência nas artes. Tenho um carinho muito especial pela psicologia social, que foi a maior parte dos meus estágios na faculdade, inclusive, foi em social.
e é uma área que eu leio muito e bebo muito dessa fonte, e já, enfim, nessa experiência do circo, da arte com a psicologia social está sempre caminhando junto. Hoje eu atuo na clínica, atendo online, atendo adultos. Eu sei que tem muita gente bacana que atende criança online, apesar de eu ter muita experiência com criança. Eu não tenho coragem de atender criança online. Em algum momento a gente fala sobre isso. Eu acho que hoje é um bom dia para a gente passar por isso no tema que a gente vai discutir. E eu moro em Salvador. Eu sou mãe de pet. Esse é Loki, ele está participando com a gente hoje. E basicamente é o que eu tenho para falar sobre mim por enquanto. No meu Instagram, é verdade, esqueci dessa parte. No meu Instagram, de vez em quando eu posto análise de filmes, de livros, trago alguns jogos, sempre muita coisa relacionada com cultura pop e geek, que é uma das minhas principais fontes. E é isso, muita coisa de contemporaneidade também. Tá meio devagar meu Instagram ultimamente, eu confesso, né? Mas prometo que eu vou eventualmente fazer mais conteúdinhos legais. Pronto, falei. Explica o que a gente está fazendo aqui E hoje? Eu bora. explico. Eu explico? Sim? Eu esqueci de botar o nome na live. É café sem filtro. Eu não botei Café sem filtro. na hora de publicar. Eu O que é o café com filtro? Bora lá dar uma relembrada do que é esse projeto que estamos fazendo. Nós iniciamos na última sexta-feira esse projeto do Café Sem Filtro, que nada mais é um momento aqui para a gente conversar sobre assuntos que estejam em alta aí, né, na semana ou enfim, na sociedade como um todo. E café sem filtro, por que sem filtro? Porque aqui é realmente para a gente conversar. Não é não necessariamente para trazer posturas neutras de psicóloga, aquela coisa toda idealizada. É realmente um espaço para a gente opinar, trazer reflexões. Não só a gente, mas também quem está participando, por favor, coloquem aí também a opinião de vocês, participem dessa conversa, isso é muito interessante, se enriquece muito mais esse debate. Lembrando que o cafezinho sem filtro vai rolar toda sexta-feira, entre 9h30 e 10. A gente não tá ainda com o horário muito corretinho, mas sempre isso. Entre 9h30 e 10 horas a gente abre aqui a live. Tem uma duração aí. Na semana passada a gente ficou quase uma hora, né? Começamos idealizando com 30 minutos, mas somos duas pessoas que falam muito. A gente começa a arranjar assuntos aleatórios para emendar no assunto principal e quando vê, ficamos uma hora aqui falando. Mas é isso. Sintam-se à vontade aí confortáveis para conversar também, opinarem, que vai ser bem legal. O tema de hoje foi. A gente escolheu a partir de um vídeo que está rolando por aí. Existem vários vídeos abordando esse tema, não é de agora, na verdade, é um assunto que tem surgido bastante. E nesse vídeo em particular que a gente selecionou, fala a frase que o celular está destruindo os relacionamentos. Né? Uma senhora, eu não fui muito a fundo de ver qual é a origem do vídeo, confesso. É aqueles cortes que circulam aqui pelo Instagram mesmo. E ela fala que o celular matou tudo, que o uso do celular tem matado principalmente as relações intrapessoais. E esse é um tema, para mim, particularmente muito interessante, porque faz parte da minha pesquisa, inclusive. Né? Eu entro na psicologia pensando muito nessa questão da virtualidade, da relação com a virtualidade. Minha iniciação científica é sobre isso, e aí eu começo a adentrar em percepção, e aí eu começo a pesquisar acessibilidade, né? Que eu não falei isso lá no começo, mas quem me segue, me acompanha, já tem uma noção assim, que minha pesquisa vai nesse caminho de percepção e acessibilidade. E tudo isso começa a partir do entendimento da tecnologia a partir da psicologia. Então, como é que é, né? O que é que funciona, o que é que acontece, o que é de verdade nessas relações, o que afeta a gente ter esse celular aqui. Nossas relações online são realmente tão líquidas, absolutamente líquidas, como o Bauman colocou, ou a gente consegue construir relações verdadeiras nessa virtualidade? São bolas a serem levantadas. Passo a palavra para você, Kel. Acho que esse assunto ele é muito pertinente e é um assunto muito atual.
E é um assunto que ainda está se desenvolvendo, né? É uma conversa que rola muito com os meus pacientes, a questão da dificuldade de se desligar de redes sociais, se desligar de celular, se desligar de tecnologias como um todo. E eu acho que é muito interessante. Gente, para mim esse assunto, a única coisa que vem na minha cabeça é Black Mirror. Gente, quem assiste essa série sabe que esse assunto é a fonte de Black Mirror. Tudo em Black Mirror vem um pouquinho dessa questão da tecnologia, de como as pessoas estão ficando muito dependentes disso, e como essa tecnologia ela tem influenciado muito as relações. E eu acho que sim, influencia bastante. Principalmente porque eu acho que a gente está chegando numa época que as pessoas elas ainda estão entendendo o que é um limite dentro dessa relação, como usar a tecnologia para essa questão de relação, para a questão da vida como um todo. Eu tenho para mim que as pessoas elas ainda vão chegar num extremo muito alto de dependência da tecnologia até elas realmente entenderem um limite aí. Porque, na verdade, seja dita, nós dependemos muito de tecnologia, não tem como fugir disso, não tem como nos colocarmos dentro de uma bolha, né, e falar assim, não vou usar celular nunca mais, não vou usar um computador nunca mais. Acho que é muito difícil essa realidade de hoje, né? É quase impossível, eu diria, na minha opinião, pelo menos. Mas é um assunto que eu gosto muito e eu acho que é um assunto bem relevante e que, sim, afeta muito as relações. Eu acredito que afete bastante. Quando não consegue dosar, principalmente. Isso que você falou me lembrou uma frase. É um tweet que eu tirei o print e é a capa do meu Twitter hoje. Que se você acha que Black Mirror previu muita coisa, imagine quando você lê o Capital de Karl Marx. Que assim, que as coisas, essa realidade distópica nossa, prevista em Black Mirror, para mim, fica muito claro que o grande problema não é a tecnologia, é a relação capitalista que a gente tem e se obriga a usar a tecnologia para servir ao capitalismo. E para mim isso é muito claro, sabe? Mas é o tipo de óbvio que precisa ser dito. Eu não sei para uma pessoa como minha mãe, como Bauman, como aquela senhora que fez aquele vídeo, essas pessoas de gerações anteriores, eu não sei como seria, se seria até possível construir uma relação genuína através de um contato virtual. Na minha geração, eu sou da década de 80, sou geração Y, se não me engano, eu confundo, mas, enfim, nasci em 80, né? Meado da década de 80. E eu vi essa revolução digital acontecer ao vivo, né? E a gente passar da TV de tubo para TV de plasma e de LED, eu vi a gente começar a ter microcomputador em casa, que antes só tinha aqueles grandões com os cartões de furar, eu não cheguei a entrar em contato com eles, mas fui contemporânea deles. Quando eu tinha meus 7, 8 anos, foi quando eu comecei a ter contato com o computador pela primeira vez, lá para os meus 10, 11 anos, fui ter computador em casa. Eu vi chegar o smartphone, vi o celular, que era aquele tijolão, se transformar no smartphone. Então, minha adolescência foi muito online. Foi na época do boom da internet aqui, quando começa a gente sair da coisa do VP para o Mirk e redes, né, rede de chat mesmo, que você usava com conexão de escada pelo telefone. Então só podia usar depois de meia-noite ou no fim de semana, porque contava um pulso só, senão era uma fortuna. E eu fiz muitas relações ali na internet, né? Foi a partir desse contato que eu comecei a encontrar grupos de amigos que tinham interesses parecidos com os meus. Eu não era uma pessoa muito típica, até por não ser neurotípica, né? Eu não tinha um grupo assim que eu ia e me encaixava. Eu precisava procurar as pessoas que tinham a ver comigo. E foi através da internet que eu consegui fazer esses contatos. Então me ajudou muito, eu, Silvana, minha experiência pessoal. Me ajudou muito a entrar em contato de fato com pessoas, entrar em contato comigo e com minhas questões, com jovens da mesma faixa etária que eu, que passavam por questões parecidas com as minhas, então a gente encontrava ali um acolhimento, um pertencimento, né, um grupo. Ao longo dos anos eu conheci muitas pessoas, alguns que são amigos até hoje, inclusive,
de ter conversas e relações profundas através da internet, de virar a madrugada conversando não sobre trivialidade, não sobre memes, não trocando figurinha, como minha mãe diz. Eu tô falando muito de minha mãe porque eu quero trazer uma perspectiva dela também. Mas conversando mesmo, entrando em contato, sabe? Construindo relações ali. Então, para mim, ver o que acontece com a internet hoje, depois do smartphone, depois das redes sociais, depois do que o povo diz que é a conspiração da morte da internet, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas depois que a internet deixou de ser um território livre, de certa forma, né, um lugar a ser explorado, para ser um lugar com limites e donos muito específicos, essa relação que as pessoas têm com a virtualidade mudou bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma obrigatoriedade de estar conectado o tempo todo. Por trabalho, por estudo, por qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa estar com o celular. Hoje você não consegue ter uma clínica de psicologia, por exemplo, sem produzir conteúdo para Instagram e TikTok, né? A gente precisa divulgar nosso trabalho de diversas maneiras diferentes. A gente precisa, para isso, estar conectado e saber o que está acontecendo. A gente precisa ver quais são as coisas que estão rolando. Então, você tem que ter 5 perfis em 5 redes sociais, mas aí você tem que ter o perfil profissional e o pessoal, porque não pode misturar. Com esses desdobramentos, o que essa relação virtual consome da gente é tanto que a gente fica exausto. Chega na hora de conversar, de bater papo, eu, Silvana, mais uma vez falando da minha experiência pessoal, me sinto completamente exaurida. Muito dificilmente hoje eu consigo chegar e ficar horas batendo papo com alguma amiga, seja presencialmente ou virtualmente. Então, estou trazendo essas coisas, essas perspectivas para colocar na mesa e a gente tentar entender um pouco melhor como é que é essa relação, né? Como é recentemente tem uma TikTokização da internet que se fala, onde os conteúdos são cada vez mais curtos, mais superficiais, mais diretos, onde a gente não tem muito espaço para subjetividade, para subtexto, né, para uma outra interpretação. A capacidade de interpretação de texto das pessoas está diminuindo cada vez mais. Então é tudo a pílula pronta, direta e reta. Ela é estrela, ela sempre quer vir dar um oi, ó. E é isso, é basicamente isso. Um apanhado geral do que passa pela minha cabeça sobre esse tema, assim. Escutando você falar me fez pensar também na questão da minha relação com a internet, que eu acho bem interessante. A Sil é da década de 80, eu sou da década de 90, sou um pouco mais nova do que a Sil. Eu sou de 96, mas eu também peguei toda essa questão de desenvolvimento da internet de escada. Você usava a internet, gente, você perdeu o telefone, tá? Porque você não conseguia mais falar, porque ficava na linha. Demorava horrores. Se você queria assistir um vídeo no YouTube, você ficava ali, ó, horas pro vídeo carregar, tá bom? Baixava música do For Shared, acho que era isso. Enfim, eu peguei também toda esse Baixar a música, desenvolvimento. baixava Eu peguei pornô sem querer. exatamente esses BOs aí. E escutando você falar, a impressão que eu tinha é que nesse comecinho da internet era o objetivo era quase como se realmente fosse desenvolver relacionamentos. Tinha muita. Lá no começo da internet, tinha muitos negócios de grupos, de chats online para pessoas conversarem, para pessoas ficarem interagindo. Não vejo muito hoje, não sei se é porque também não é muito mais um ambiente que eu fico, mas eu tenho a impressão que já não tem muito, ou o que tem parece que já não é mais esse objetivo de criar relações. São outros objetivos aí por trás desses chats. Então eu tenho para mim que a internet ela saiu desse ambiente que era talvez um pouco mais amigável, que realmente tinha esse objetivo de criar relações, para algo que é muito superficial, que é o que temos hoje, né, que é o que a Sil trouxe. Assim, a internet, o foco da internet hoje são que informações muito rasas, não tem nenhum aprofundamento. As pessoas elas não querem
ler e refletir, elas entendem as coisas de forma muito superficiais. Mas é a internet de hoje, que é totalmente diferente da internet lá dos anos 90, por exemplo, que foi a internet que eu peguei. Então, acho que teve essa mudança, sim, muito significativa do tipo de relacionamento que a gente encontra dentro da internet. E eu acho que isso, sim, ela influencia muito de como essa geração mais nova se relaciona. Antes, a gente tinha, assim, as questões de redes sociais, tinha Orkut, por exemplo, mas, por exemplo, não era uma coisa... Eu não lembro, pelo menos, de ter essa, esse peso de comparação, de nossa, tem que ser uma página perfeita, eu preciso mostrar que a minha vida é perfeita no Orkut. Não, a gente tinha umas comunidades no Orkut, que era um espaço onde as pessoas iam lá e desabafar sobre a vida, sabe? Abria no Orkut, estava lá um monte de adolescente falando coisas aleatórias, refletindo. E hoje tem a impressão que a internet ela se tornou realmente uma coisa muito mais superficial. Você não quer que as pessoas abram o seu Instagram e vejam, nossa, olha a vida dessa pessoa que tá toda cagada, cheia de problema. Não, a gente quer passar que tá tudo bem, tá sempre tudo perfeito, tá sempre tudo conforme os planos. Então, tenho a impressão que a internet ela passou por esse desenvolvimento e eu acho que isso influenciou muito, inclusive, a forma como essas gerações mais novas se relacionam com a internet, que é totalmente diferente, eu acredito, da forma que eu me relaciono e da forma que a Sil se relaciona, que é muito mais diferente da forma que os nossos pais se relacionam com as redes sociais hoje. Eu acho que essa mudança de interação dentro da internet influencia muito, influenciou muito na forma como essas relações são construídas dentro disso. Tem duas coisas que a gente Sei, precisa fez levar em sentido? consideração. Fez muito sentido, mas tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração nesse processo para a gente tentar entender esse quadro um pouco maior. Um é a inclusão digital. Na época do Orkut, só entrava com convite, começa aí. Né? O Gmail vem Era com assim convite? também. É convite, você só entrava com convite. Era uma rede onde Nossa, todo não lembro. mundo conhecia alguém que conhecia alguém. Então tem uma coisa já meio elitista aí nesse filtro. E numa realidade que a maioria das pessoas não tinha acesso a computador. A gente não tinha smartphone. Não tinha smartphone barato que você parcela de 12 vezes sem juros. Tem isso também. Uhum, Né? sim. Computador era uma coisa difícil, cara, inacessível. Hoje O em pessoal dia a gente ia pra tem Lan muito House. mais acesso, a gente tem uma inclusão digital de fato, né, feita e organizada por governos, enfim, que foram levar ferramentas para lugares que antes não tinham possibilidade, levar acesso, levar internet. Né? A gente teve uma melhora e uma piora no poder aquisitivo geral da população, mas nesse momento desse boom tecnológico, o Brasil estava num momento economicamente estável, né? Então tem vários fatores que a gente coloca aí nessa conta. Mais pessoas estão usando a internet. Sem, no entanto, um preparo, um treinamento não é a palavra que eu quero, mas sem uma educação para a internet. E aí o que é que eu digo de educação para a internet? Desde o que a gente chamava de netiqueta, lá naquela época, certos códigos ali, né, de conduzir, como se conduzir e se portar na internet, mas coisas de proteção e de segurança, por exemplo. Para mim, ainda mais eu sendo da minha geração, do meu histórico e do meio onde eu andava, você postar um stories que aparece a fachada da sua casa, o seu endereço de casa, é impensável. Impensável. E hoje muita gente faz isso e está começando a se falar: olha, é perigoso você expor o endereço da sua casa para pessoas aleatórias que você não conhece, né? Cuidado com quem você conversa. Começa a campanha de mostrar que criança tá mais suscetível a sofrer abuso e violência, né? Enfim, estando exposta na internet. Não mostre a farda da escola dos seus filhos. São coisas que essas pessoas estão precisando ser ensinadas. Cuidado com o golpe. Não tem uma herança para você lá num castelo em Dubai. Não sei nem se tem castelo em Dubai, né? Do milionário militar que morreu e não existe isso. Isso é golpe, né? Então
tem uma coisa de uma educação que não foi passada para essa grande massa de pessoas que chegou na internet. Tem um outro ponto, mas eu me empolguei um pouco. Ah, lembrei. Eu tinha esquecido. Mas eu acho que é bom pontuar. Tem outra questão que é a moda também. Na época do Orkut, a moda era emo, a moda era ser triste. Nos anos Sim. 90, a gente vem de uma moda que, na moda, no mundo, na moda, é o conceito que se chama de heroin chic. Né? Heroin chic. O heroína chique, né? A garota da heroína. Quase um trocadilhozinho. Que é aquela coisa de twig, e aí vem alguns modelos na sequência, que é aquela cara pálida, muito magras, né, com olheira, com os cabelos Olheira. ralos, né, roupas escuras, tinha aquela moda do emo, a franja na cara, o ser triste, vem o gótico, o pós-punk, enfim, todo esse movimento já foi um pouco para trás, mas enfim, que é um movimento que toma as redes sociais, a moda, a música e dita um pouco as relações. E a gente hoje vive um momento do colorido, da foto hipersaturada com contraste alto, né? Super saturação, cores, praia, ai que delícia o verão, corpo sarado, bombadinho, abdômen invertido, o cabelão, seja liso, cacheado, crespo, é cabelão, né? Big hair, filtro, o nosso blush hoje é aqui, ó, para mostrar que a gente tá corado, tá saudável. Não é aquele mesmo blush dos anos 90 cortado aqui, que só te emagrece e te deixa mais esquálida. Então a gente tem uma mudança muito grande na sociedade como um todo, no senso estético. E aí a gente entra para dar essa volta toda, para fazer essa costura, na coisa da cultura do Instagram, da rede social de foto, na selfie. Teve a fase das selfies em lugares impossíveis, né? Em alto de pedra, no poste, você quase morrer para tirar uma selfie. Hoje as pessoas mostram que elas são saudáveis, fit, e que têm uma vida estruturada e bonitinha. Tô trazendo fatos. Não tenho Uhum. conclusões sobre isso ainda. Botei na mesa. Quando você começou a falar da questão da educação, né, como se comportar dentro da internet, me fez pensar novamente nessa questão de do que a internet significa hoje. Eu, eu, eu acredito que antes a gente talvez não se preocupasse tanto assim com essa questão de tem que tomar cuidado com o que eu estou mostrando, com o que eu estou falando. Tinha sim a preocupação, mas eu acho que não tinha tanta malícia. Eu tenho essa é a memória que eu tenho da internet, que não tinha tanta malícia. Existia sim maldade, a gente sempre vai ter, né? A gente que vai tentar fazer coisa errada. Mas eu tinha para mim que não era uma coisa tão forte quanto hoje. Hoje as pessoas elas são muito maldosas dentro da internet. A internet parece que virou um lugar onde é terra de ninguém. As pessoas elas se sentem livres para, para expor o lado mais tenso delas, o lado mais aquele lado ruinzinho mesmo, sabe? Aquele lado maldoso. Eu tenho muito essa impressão que a internet fez com que as pessoas se sentissem muito confortáveis para mostrar esse lado. Por isso que acho que talvez esteja voltando essa conversa de gente, cuidado com o que vocês estão postando, cuidado com o que vocês estão falando, porque hoje está muito mais acentuado essa má, má conduta, não sei como chamar isso, Acho que má mas eu conduta é um tenho bom muito termo. essa má conduta, então vai ser esse o termo. Mas eu tenho muito isso para mim, que eu realmente eu não tenho essa memória da internet ser um espaço tão maldoso quanto é hoje. Era assim, não era um paraíso, não. Não tô falando isso. Mas eu tenho a impressão que hoje as pessoas se sentem muito mais livres para serem maldosas. Eu entendo o que você está dizendo, eu vejo o sentido no que você está dizendo, mas tem algumas coisas assim. Que naquela época, e aí quando eu falo aquela época eu penso em tempo de Orkut, né? Quando esse Uhum. surgimento do boom da internet, da popularização aqui no Brasil, uma comunidade com 2.000, 3.000 membros era uma comunidade enorme. Sim. Com 5.000 membros era uma coisa É, muito. gigantesca. Hoje em dia,
Uhum. 1 milhão é pouca coisa. 1 milhão de pessoas te seguindo e acompanhando sua rotina não é um Não é perfil tão forte. nada. É um vídeo que atinge 1 milhão, 10 milhões de views, flopou, né, para os grandes influenciadores. Né? Quando a gente fala em números, as coisas mudaram muito, a proporção mudou muito. E tinha uma coisa que essas maldades eram um pouco mais escondidas. Não tinha uma rede social que todo mundo chega e despeja o que quer. E que todo mundo segue essa rede social. A um ponto que a internet se estrangulou e virou só aquilo. Né? Você tinha mais possibilidades. Você pesquisava uma coisa, você encontrava várias fontes diferentes. Encontrava muita podreira e muita bagaceira também. Mas você precisava procurar para achar isso. Hoje as coisas são despejadas na gente, despejadas no nosso colo. Essas informações são filtradas e manipuladas para serem entregues para a gente. E a gente tem uma radicalização geral, para todos os lados, inclusive, na sociedade como um todo. A gente vive uma sociedade hoje muito mais apolínea, beligerante mesmo, né? Uma sociedade da guerra, bélica. A gente está muito briguento, de um modo geral, todo mundo o tempo todo, porque está todo mundo super saturado de várias questões. Muito, Como as pessoas português, estão está muito todo mundo muito intolerantes. puto. Exato. Todo mundo muito puto e passa a ser muito intolerante, não chega. E aí é um cabo de guerra de puxar de um extremo para o outro, a um ponto onde as pessoas estão mostrando mais a podreira delas de um modo geral, inclusive na internet, onde tem uma proteção de uma distância e ninguém vai dar um soco na sua cara, a priori, né? Enfim, eu acho que é isso. A gente passa por um momento socialmente muito complicado e muito eu culpo o capitalismo, sim, porque quando a gente vira produto e vai levado à exaustão e aos limites o tempo todo, isso é uma forma, é uma ferramenta mantenedora do próprio sistema capitalista. Precisa ter pobre, precisa ter o trabalhador exausto, ele não pode ter tempo de se cuidar, cuidar de sua saúde mental e se fortalecer, porque aí ele não se submete mais a esse sistema. Precisa ter o pobre para a pessoa ficar com medo, o miserável, para a pessoa ter medo de ser miserável e continuar dentro dessa roda viva. E aí, e tem a coisa assim que eu acho que é um ponto que é muito importante, que é dos donos da internet. Eu discordo quando você diz que hoje a internet é terra de ninguém. Pelo contrário, eu vejo que a internet no começo era muito mais anárquica. Você conseguia chegar e fazer as coisas nos seus termos e criar seus micro-universos dentro daquela conformação que cada micro-universo tinha. Hoje não. Hoje tem uma rede social, ela tem regras, ela tem filtros, ela tem algoritmo e ela vai entregar o que é conveniente para os investidores dessa rede social. Você não acha o que você quer, você é empurrado conteúdo que é conveniente que seja empurrado para você. É terra de alguém e alguém muito mal intencionado. Essa é a minha perspectiva. Quando eu falo terra de ninguém, eu quero dizer nesse sentido das pessoas elas falarem o que quer, o que querem sem filtro mesmo. Nesse sentido que eu quero falar quando eu digo terra de ninguém. Não existe mais essa questão de, se eu falar tal coisa, será que vai pegar mal para mim? Será que alguém que eu conheço vai ler isso? Será que eu vou ser já massacrado por causa de algo que eu estou falando? É nesse sentido que eu quero falar. E isso, nessa condição, para mim, acho que realmente virou terra assim, sem lei. Não tem dono, cada um vai falar o que quer e é isso. E sim, somos muito induzidos, eu acho também, é julgado muito pra gente, temos algoritmos aí, né, que tá jogando pra gente exatamente o que queremos ver. E eu acho que isso aflora muito também esse lado mais maldoso das pessoas, porque se você começar a ir por um caminho mais podre do Instagram, o Instagram só vai te jogar para conteúdo também que é mais podre, e aí você vai ver outras pessoas sendo podres também como você, e você vai entrar no caminho, fala, já que tá todo mundo fazendo isso, então eu também vou fazer, vou entrar encontrei minha comunidade. É tipo isso. Então, eu acho que essa questão hoje da internet, ela influencia muito também a manter essa podridão. Mas aí também vai de muito de cada um, sabe?
do que você quer fazer dentro da internet. Se você quiser fazer coisa ruim, coisa errada, você vai encontrar. A internet vai te direcionar para isso. Mas se você não vai para a internet com essa intenção, eu acredito que as chances de você acabar despertando esse tipo de comportamento são bem menores. Beatriz fala que hoje as pessoas não se importam de expor seu preconceito, coisa que em uma conversa pessoalmente muitas vezes não falam. Sim, isso é um fato. Parece que na internet as pessoas não têm filtro do que falam. Mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas estão começando a perder esses filtros nas outras relações também, nas relações presenciais. As pessoas estão mais grosseiras, mais podres, tá vazando mais fácil. As pessoas não têm mais vergonha de serem escrotas, não. Isso é uma coisa que eu tenho visto, assim. Até porque, se você fala algum absurdo pessoalmente, dependendo do ambiente que você está, dependendo das pessoas com quem você está, o julgamento vai ser ali na tua cara. Você vai ver a reprovação ali, na tua frente. Né? Então, eu acho que isso sim influencia, mas acho que esse ponto que a Cia trouxe é bem interessante, de que também as pessoas elas estão saindo da podridão da internet e trazendo isso para a realidade. Eu acho que também isso acontece, ao mesmo tempo que eu acho que algumas pessoas, algumas pessoas não, de certa forma, têm sim ainda muito esse receio, né, de manter a podridão só na internet, onde eu sou inalcançável. Inalcançável. Isso, é isso aí, onde eu sou essa coisa aí, eu posso falar o que eu quiser, ninguém vai me bater, ninguém vai falar nada. E se falarem que tá na internet, eu posso só fechar aqui o aplicativo e pronto, não é mais um problema. Mas eu acho que essa questão também tem feito com que pessoas com essa mentalidade mais podre tenham se colocado em contato, tenha facilitado o contato entre essas pessoas. Eu acho que é aí que acontece essa questão da podridão estar saindo da internet. Porque as pessoas estão localizando, elas estão encontrando outras pessoas com as mesmas opiniões. Então, quando a gente tem um pensamento assim, vamos supor, eu sou super preconceituosa com alguma coisa. Eu sozinha, eu não vou ter coragem de sair falando para todo mundo, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo e acho que é tudo errado. Eu não vou falar isso. Porque eu sei que eu sozinha não vou encarar um monte de pessoas. Mas se a internet me direciona para ter contato com outras 10 pessoas que têm o mesmo lado podre, a mesma opinião podre que eu, e eu ficar com essas 10 pessoas, eu vou me sentir muito mais confortável estando com elas para sair falando para todo mundo, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, acho isso errado e acho aquilo que tá certo. Então, eu acho que a internet ela tem facilitado muito esse contato. Talvez por isso que a podridão esteja saindo da internet e esteja indo mais para a realidade, né? Com mais facilidade. Não sei. 3 coisas que eu quero falar sobre isso, assim. Uma é que o lado podre, sim, mas também tem o lado bom. Tem outras coisas, né, de solidariedade, de acolhimento, de educação, de psicoeducação, de várias coisas, porque a internet tem ajudado também a contribuir, que as pessoas encontram pessoas que também se sentem revoltadas com uma situação ou outra e lutam coletivamente para achar uma solução para isso. Tem esse lado também, não necessariamente é só coisa ruim. Mas essa fala sua me lembrou 2 coisas. Um é uma cena de Orange is the New Black, que eu não lembro quem é, acho que é Cindy a personagem, que ela fala que antigamente era um cara esquisitão que vivia lá no meio da roça, no mato, se masturbando pros mosquitos e se sentindo bizarro por isso. Um belo dia ele entra na internet e vê toda uma comunidade de pessoas que se masturbam para mosquitos. E aí ele entra ali, ele sente o pertencimento, ele faz parte de alguma coisa. Ele que tinha vergonha e se sentia bizarro de ter esse sentimento. Claro que eu estou aprofundando, porque é uma fala muito curta na série. Mas ele que se sentia bizarro de ter esse sentimento, descobre que ele é normal e que tá tudo certo, porque tem um monte de gente como ele. Então é exatamente isso que você está falando. A outra coisa é que rolaram uns estudos uma época, fizeram alguns levantamentos e tudo. Não me lembro quem, quando, nem a fonte agora, mas era estudo mesmo, assim, sobre os algoritmos na época do YouTube. E mostrando o período, assim,
nesse período de mudança de alinhamento político global, vamos colocar dessa forma, é, se percebia, por exemplo, você viu um vídeo sobre paintball. A sugestão já vai te dar arma de airshot e talvez arma normal. No próximo vídeo já está te mostrando vídeo de chacina. O próximo vídeo na sugestão já vai te dar vídeo de guerra com tanque e bomba. Não exatamente isso, é um exemplo, mas é como as coisas vão escalonando, vão crescendo aí. Você vê um vídeo minimamente alinhado, sei lá, um vídeo que critica um pastor. Daqui a pouco, nas sugestões, vão te dar vídeo de gente queimando e explodindo igreja. Sabe? A coisa vai crescendo numa proporção. Tipo o sapo cozinhando na panela, que diz que você tem que botar água fria e ir cozinhando aos poucos. É basicamente isso. Você entra e você começa a entrar num buraco negro ali, você é dragado para dentro de uma realidade que coisas extremas e absurdas passam a parecer normais. E isso a gente está falando de Sim. YouTube, que está aqui, ô meu amor, agora não. A gente está falando de YouTube que está aqui na superfície. A gente sabe que a internet tem vários níveis aí, né? Até a gente chegar nos chans da vida e até a gente entrar para a Deep Web, tem muita Nossa. coisa. Tem muita coisa. E eu acho que é interessante a gente trazer como esse negócio vai escalonando de uma forma que acho que muitas vezes a gente nem percebe. Eu acho que isso é muito perigoso, quando a gente nem percebe que está tendo essa evolução muito sutil, porque quando a gente fala de extremos, nem, vamos supor, eu procurei paintball e do nada tá aparecendo um vídeo de chacina no meu Insta. Quando é uma coisa muito extrema, eu acho que é mais fácil a gente perceber, ele, porra, teve um pulo muito alto, muito grande de uma coisa para outra. Mas eu acho que esse negócio do algoritmo, ele vai fazendo isso de uma forma tão sutil que a gente não percebe. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já tá ali num negócio muito extremo, mas quando chegou nesse extremo, a gente já tá tão acostumado que tá tipo, tá bom, não tem Achou normal. problema isso, mas acho Normal. normal. E eu acho isso muito perigoso, porque eu acho que é nisso que as pessoas elas perdem esse sentido para o julgamento, sabe? Algo que talvez antes não acharia normal, não acharia que tá tudo bem. Mas como já ficou tão acostumado com aquilo, hoje já tá tudo bem. Não tem nada demais nisso. Mas é um extremo. Não deveria estar normal. Me lembra muito a evolução também da indústria pornô e da relação com a sexualidade de um modo geral. Em algum momento, de repente, Two Girls One Cup passou a ser uma coisa normal. Que as pessoas viam em rodas de amigos. Sabe? Eu Era vi o assunto. Você assistiu o vídeo de Two Girls One 6 horas Cup? de. Pode falar cu? Pode, né? Mas pode. É um negócio assim absurdo que eu já vi, sabe? Você vê a menina. Não era menor de idade aparentemente, mas uma menina. Mas bem Chorando, novo, dizendo o que é que personagens eu tô novos. fazendo da minha vida. E as pessoas na roda, assim, assistindo e dando risada e achando aquilo muito divertido, maravilhoso. Quando é que sexo virou isso? Como foi que aconteceu isso? Aí a gente vai vendo isso em todas as coisas. E aí, voltando lá para o começo do tema, como é que isso afeta nossas relações? Eu acho que as pessoas começam a perder noção de limite próprio e do outro. As pessoas começam a se dissolver um pouco nessa massa, nesses conceitos, e começam a acreditar em coisas que não necessariamente foram elas que pensaram, ou que sentiram, ou que experienciaram. Eu me lembro de uma época, muitos anos atrás, que eu vi um anúncio de um site que era uma agência de marketing político. E aí eles falavam algumas estratégias que eles vendiam. Uma dessas estratégias chamava Invisible Talkers, que são pessoas pagas, atores, que vão para fila de ônibus, de ponto de ônibus, vão para ponto de ônibus, fila de banco, para supermercado, para ficar conversando com outras pessoas e emitindo opiniões, falando que tal
candidato é bom, que tal produto é maravilhoso. São pessoas pagas para irem nos lugares. É um influencer de hoje, só que em loco ali, né? Na igreja, na escola, onde você achar, a pessoa fica lá parada conversando com outro e falando. Nessa época, eu comecei a perceber uma coisa, e eu não sei se eu percebi a partir de ter visto esse site, ou se eu cheguei nesse site já a partir dessa pesquisa. Já não tenho certeza, porque faz muitos anos, isso aí foi lá para 2010, 2011, talvez. E eu comecei a perceber, nessa época eu estava recém-mudada para São Paulo, eu comecei a ver pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, de realidades diferentes, dando opiniões iguais, com as mesmas palavras, sobre certos temas específicos. Eu comecei a ver, eu pegava muito avião nessa época, eu estava no processo de mudança para São Paulo, então eu ficava fazendo muito esse trajeto São Paulo-Salvador. E no ônibus do avião era sempre, como diria Nelson Rodrigues, batata. Sempre tinha alguém lá para falar algumas coisas específicas sobre política, sobre economia, sobre educação, e dando opiniões assim que eram exatamente iguais, com as mesmas palavras que eu ouvia uma pessoa em outro lugar. E eu comecei a ouvir isso de pessoas que eu conheço, dos meus amigos, do meu círculo de convivência. Pô, Mariazinha nunca se interessou por política, por que que ela tá falando disso agora? Como é que ela tá falando a mesma coisa que Zequinha não estava tendo isso? E aí eu comecei a entender um pouco melhor, ter uma proporção de como funcionam as coisas. Então essa relação e como ela se constrói, esse algoritmo, tudo isso, eles pautam todas as nossas relações. E aí eu vou para uma coisa que eu mencionei mais cedo, mas não cheguei a falar, que inclusive é o tema da minha iniciação científica, sobre o que é o virtual e o que é o real. Para a gente entender o que é virtual, a gente precisa primeiro entender o que é real. Quando a gente está numa relação aqui, eu sou uma pessoa real, você é uma pessoa real. Você tem suas experiências, eu tenho minhas experiências. Esse celular é real, a câmera é real, o áudio é real. O que é virtual nisso aqui? A virtualidade está na nossa subjetividade. Não é menos virtual do que a gente estar sentada conversando por carta, por telefone ou presencialmente. Nossa relação também é real. Apesar de estar no intangível da virtualidade da internet, somos pessoas reais falando sobre questões reais. Então, como é que isso não vai afetar a nossa realidade? Como é que não afeta a nossa visão de mundo? Como não afeta a visão do mundo sobre a gente, nossas relações e como é que a gente se constrói nessas interrelações? E aí eu acho que é interessante, assim, já está muito claro que afeta, é bom a gente olhar como afeta, como tem afetado. Então, falei pra Eu caramba, acho, vou ficar quieta agora, olha aí. eu acho que um ponto principal que a gente pode, assim, falar como que afeta, como é como as pessoas elas não sabem se relacionar hoje. As pessoas elas não sabem manter uma conversa, elas ou fazem isso com muita dificuldade, não conseguem criar vínculos, desenvolver vínculos realmente ali a longo prazo. Eu acho que esses dois pontos são os mais assim, clichês, as consequências mais clichês de como a tecnologia tem afetado. Quantas vezes a gente não vê esse encontro de amigos e as pessoas, em vez de estarem interagindo entre si, metade está com o celular, assim, na casa, na mesa, tipo assim, pô, interage com as pessoas, você está aqui para ver as outras pessoas, para conversar com as pessoas, sai do telefone. Quantas vezes a gente não vê isso? Isso é muito comum. Às vezes até a gente mesmo, quando se toca, pô, já tô com o celular na mão, nem percebi que estava com esse negócio aqui e já foi. Então, eu acho que essa, para mim, eu tenho como principal consequência da tecnologia hoje. É como as pessoas elas estão desaprendendo a se relacionar. Elas estão. Resista a distopia. É como elas estão desaprendendo a ser humano. Não sei, porque a essência do ser humano é essa questão da sociabilidade. Nós, seres humanos, somos criaturas sociais, a gente precisa de interação, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa disso, nem que seja um pouco, mas as pessoas elas não estão mais sabendo fazer isso.
Eu tenho para mim que essa geração mais nova, principalmente de quem, sei lá, de 2000 e pouco para cá, eu tenho para mim que isso tá tão pior e é tão triste ao meu ver isso, assim, crianças, adolescente hoje que não sabe conversar, nem tão adolescente, vai, 19, 20 anos, não sabe lidar com a vida, nem são pessoas extremamente intolerantes, se frustram muito fácil. Eu tenho vários exemplos na minha vida pessoal mesmo, que eu escuto assim, de ai, meu filho de pessoal, tava falando nem de pacientes, não. De, por exemplo, minha mãe falando de filhos de amigos que estão tendo problema porque a pessoa não conseguiu aceitar que não passou numa vaga de emprego. E aí tá lá tendo episódio depressivo por causa disso. E eu acho que pra gente, que é um pouquinho mais velho, eu acho que desenvolveu melhor essa questão do que é realidade e não ficou tão preso nessa utopia da internet, dessa vida perfeita. Eu acho que a gente lida melhor com esse tipo de coisa. Para mim, é o efeito mais clichê da tecnologia, é esse. Eu Eu tenho acho muitos para só mim. que a ilusão que foi vendida pra gente é diferente. Você, eu acho que você já vem, são quase 10 anos de diferença entre a gente, então isso conta bastante, claro. Mas eu vejo na minha geração, pelo menos, muita fábula ainda da princesa, do príncipe encantado, né? A fábula de que você vai crescer, vai fazer sucesso, vai se formar e vai constituir uma família maravilhosa e vai ter tudo, vai ter a casa própria, vai ter acesso às coisas, vai ter muito dinheiro, muita fortuna. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu vejo nessa geração jovem muita coisa do sonho do influencer, do ser youtuber. Na minha época era parecido, só que era a cantatriz, né? Modelo, cantora e atriz. Eu ia pra TV apresentar um programa de TV, sei lá, coisa meio a fábula da Xuxa, uma coisa nesse sentido, assim. E acho que para gerações anteriores foram vendidas outras fábulas também, né? Da família, da grande família estável, de casar as filhas. E aí a gente vendo essas relações, a gente vai até entendendo qual é a ilusão que foi vendida para a próxima. Por que eu estava falando de minha mãe antes? Minha mãe tem 80 e poucos anos. E ela usa celular. Ela usa home banking, faz pagamento no home banking. Ela usa o WhatsApp. Ela usa Instagram, mas tem um pouco mais de dificuldade com o Instagram. Mas entra para ver YouTube. Às vezes ela vem, assiste uma live, curte, comenta os vídeos. E eu vejo que ela cicla de dois lugares. Muitas vezes eu digo, quando ela tá sozinha, ela hackeia a NASA. Quando eu tô perto, ela não sabe fazer um texto no Word. Ela tem uma capacidade de se virância muito grande, assim, né, com as coisas de internet. E ela tem o cadastro dela do GovBR e resolve as coisas do governo pelo celular, pelo aplicativo. Quando ela se depara com uma dificuldade, com um aplicativo que não funciona ou com alguma coisa que ela não acerta a fazer, e eu já vi isso de outras pessoas também dessa faixa etária, não tanto porque minha mãe é a única pessoa que eu conheço de 80 a mais que é realmente ativa online. Mas pessoas um pouco mais jovens que ela, mas que já de gerações anteriores aí que tem restrição mesmo e tal. Quando ela se depara com uma dificuldade, que às vezes é por causa do sistema do governo, ou do não sei que lá, ou da loja, ou por falha humana mesmo, alguma coisa que ela faz errado, ou porque o computador não está funcionando mais tão bem, ela entra no espiral que ela começa a se sentir inadequada para esse mundo, que não tem mais espaço aqui para mim. E eu vejo muitas, muitas, muitas pessoas, não necessariamente idosas, mas mais velhas, entrarem nessa espiral também, sabe? De não cabe mais eu nesse mundo. Será que isso não é um processo natural? Porque eu fico imaginando que vai chegar um momento seu que talvez a gente também comece a ter esse pensamento quando mais velho, porque essa tecnologia de hoje ela vai continuar evoluindo.
né? A tendência é que, acho que a tecnologia, a tendência é que ela fique cada vez mais, assim, entrelaçada com a vida, né, como um todo. E eu acho que isso que você falou me veio uma satisfação de ser um processo natural. Talvez quando a Sim. gente chegue lá nos nossos 80, 70 anos, a tecnologia também vai estar no nível que a gente vai chegar e falar assim, não sei, hoje a gente está ajudando os nossos pais, mas vai chegar um momento que talvez a gente também vai precisar de Com ajuda. E a certeza. gente vai entrar nessa de não me sinto mais, aqui não é mais o meu lugar. Com certeza. Só que como é que a gente faz, enquanto sociedade, coletivamente, para que essa ferramenta, que é a internet, seja uma ferramenta de inclusão e não de exclusão? Porque a gente está falando, por exemplo, de sites governamentais. Hoje em dia não existe mais carteira de trabalho física, carteira de trabalho é digital. Você não consegue marcar uma consulta médica se não for pelo aplicativo. Já vi diversos relatos de situação da pessoa que não conseguiu um atendimento médico porque precisava fazer isso não só no Brasil, tá? Precisava fazer o check-in no aplicativo e a pessoa não tem celular, não sabe usar, que é uma pessoa de, sei lá, 70 anos de idade, 80, 90. Como é que a gente faz para usufruir da tecnologia que é tão útil para tantas coisas, sem se escravizar por ela e sem que ela seja uma ferramenta de exclusão? Eu não tenho essa resposta. Eu também não tenho, senão não Difícil. estava respondendo aqui. Difícil. Tem algumas Eu acho coisas. que Diga, diga, diga. é que eu acho que é muito difícil a gente transformar qualquer coisa em totalmente acessível, mesmo coisas muito banais, que deveriam ser, realmente, gente, marcar um médico, qualquer pessoa deveria conseguir fazer isso, de fato. Mas eu acho que é muito difícil, a gente, talvez quase impossível, tornar algo 100% acessível. Até porque já entram várias questões, por exemplo, políticas, né? Tipo, as pessoas querem que as coisas sejam 100% acessíveis, né? As pessoas querem se dar ao trabalho de pensar em acessibilidade para realmente todo mundo. Dá para a gente aprofundar muito mais, assim, É esse interesse que seja ponto. acessível realmente para todo mundo? Acho que essa pergunta que você fez é a pergunta-chave. Ou é interessante mesmo tirar os velhos da jogada? Tira os pobres Não da só, não só jogada. ver, não só. Eu falei isso agora, eu falei, Tira quem a mulher pobre, da quem não tem jogada. condição. Tira as pessoas É, com deficiência. Tira os pretos. Tira as LGBTQIA. Não precisa de nenhum deles. Tira tudo. Deixa só um homem branco, rico, herdeiro, europeu ter acesso. No fim das contas, eu acho que é. é um pouco uma construção disso, sabe? De tirar acesso das pessoas. O tempo todo a gente tem nossos direitos sendo tolhidos. Informação é poder. Olha como ela quer atenção. Você tá vendo isso? Só Informação ver, né? não, A princesa. pessoa Não, escalando não, ali isso. atrás. Desce, desce. Então é isso. Informação é poder. E para muita gente não é conveniente que o poder esteja na mão das grandes massas. Ao mesmo tempo, é controle também. Então é interessante que essas pessoas estejam controláveis ali, né? Me surgiu isso. Sobre acessibilidade, acho que o ponto principal é que dificilmente as pessoas param para pensar em acessibilidade na hora de construir. Se você faz uma coisa pensando em acessibilidade, ela é acessível. A gente fala de coisas de design universal, que são coisas que são dizer, totalmente 100% acessíveis. Difícil, realmente, a gente entender, porque a gente precisa entender muito mais sobre todas as limitações possíveis. E para isso a gente precisaria conversar com todas as pessoas do mundo para entender todas as questões pessoais de percepção e de experiência de cada uma, para de fato saber incluir todas elas. Só que tudo é muita coisa, né? Todas é muita gente. É difícil. Então, por uma amostragem, pelo que a gente tem de experiência, a gente tem maneiras de facilitar esses acessos.
de uma forma que mais pessoas possam, o máximo possível de pessoas possam ter acesso. Só que quando você pensa isso na fonte, no design, na construção, na criação, no processo, é uma coisa. Quando está tudo pronto, você vai fazer um arremedo, a chance de É o outro. funcionar é muito menor. Por exemplo, Uhum. a coisa do sistema lá do aplicativo que tem que marcar, um arremedo possível é ter um totem em todas as clínicas com uma pessoa capacitada que vai ter acesso ao aplicativo e vai ajudar Sim. Vai aquelas marcar, né, pessoas para a específicas que têm pessoa. dificuldade para isso. Do mesmo jeito, se você tem uma sala de aula que usa uma lousa, a caneta ainda, que você não imprime seus papéis, seus documentos, suas apostilas em braille, se você não tem essa tecnologia, você tem que ter um ledor disponível para cada aluno que tem deficiência visual. Por exemplo, é um arremedo, Uhum. né? Mas, Sabe, enfim, diga. mas, sabe, essa questão, acho que ela também. Esse é um outro ponto, que é muito. O buraco é muito mais fundo do que parece. Porque quando a gente fala de acessibilidade, é lindo, na teoria é o ideal. Seria lindo se, por exemplo, todas as escolas tivessem ali profissionais preparados para lidar com crianças que possuem necessidades específicas. Seria lindo isso, maravilhoso, no mundo perfeito. Mas aí acho que é interessante a gente trazer também o ponto de novo, né? Tudo tá em volta de política, né, cara? Não tem como fugir disso. Claro, É, o investimento, o investimento nisso não é um investimento barato, que muitas vezes as pessoas também não estão a fim de fazer. Política em si não está a fim de fazer. É, eu acho que também falta um pouco a questão, não é de empatia, mas sabe aquela coisa de você entender que o seu universo não é único e que existem outras pessoas, outras necessidades? eu chamo Eu acho de que talvez as pessoas respeito, elas ética. respeitem. Ok, pode ser, respeito. Eu acho que talvez as pessoas, como um todo, como sociedade mesmo, eu acho que a sociedade ela ainda está nesse processo de entender que não é porque eu não tenho necessidades, não é porque eu não preciso de nenhuma modificação que outras pessoas também não vão precisar. Eu acho que a sociedade como um todo ela ainda está nesse processo de entender que não é só você que está ali, existem outras pessoas com suas necessidades particulares. Eu acho que a sociedade ela ainda está nesse pensamento realmente de sociedade, não de individual, não de indivíduo. Até porque se realmente tivéssemos um pensamento assim tão coletivo, eu quero acreditar que a sociedade exigiria de políticos, por exemplo, que façam alguma coisa sobre isso. E o que não é o que acontece. Também Conhece? tem o terceiro ponto. Não achei que você tinha fechado, você fale. O último ponto, que eu acho também da gente tentar entender até que ponto as pessoas estão disponíveis, estão dispostas a se adaptarem pelo outro, né? Que a gente também é muito profissional, que vira e fala assim, mas eu não quero ter que aprender língua de sinais. Eu não quero ter que lidar com uma criança autista. Eu não quero ter que ajudar a criança tal ali porque ela tem dificuldade e precisa de uma atenção a mais. Eu acho que também vai muito disso. Eu acho que são três coisas que vão estar sempre em volta desse, dessa questão de acessibilidade. Não sei. As Acho que eu fui meio empresas confusa pensam na agora nova. nesse. Foi, né? Mas eu tenho as coisas para falar sobre isso. As empresas pensam na nova geração, mas esquecem dos idosos, pessoas com deficiência, por muitas vezes serem a minoria. Fato. É, sobre a questão de acessibilidade, pô, eu pensei tanta coisa, eu tenho que fazer essa live com um caderninho aqui, ó. Porque depois da Covid, minha Tem que memória de curta organizar, duração tem que ficou organizar na volátil. hora que começa a falar, começa a um monte de coisa assim, Pois já não é, tem pois nem mais é. organizando a minha cabeça. Nossa, eu perdi mesmo. Ó, uma coisa assim, que uma das coisas que passou pela minha cabeça nesse processo é que às vezes as coisas são até simples, mas tipo, uma bobagem, botar legenda descritiva nas imagens nas redes sociais. A pessoa fica com preguiça, e eu mesma às vezes fico com preguiça de escrever o texto alternativo.
Eu fiquei com preguiça de tirar 1 minuto da minha vida para escrever uma frase sucinta que resume uma foto, e por isso pessoas que não enxergam não vão ter o direito de ter acesso ao conteúdo que eu estou produzindo. Eu vou simplesmente filtrar coisa de 28% da população. Ó, minha mãe pediu para participar do vídeo. Falei de você, mãe, mas a gente não vai te convidar agora, não. Depois, quem sabe, em outro momento. Mas tem que voltar para assistir do começo, que eu falei de você, viu? Deixa eu cancelar aqui a solicitação. Então é isso, assim, a questão da acessibilidade, às vezes a solução é simples, às vezes é fácil, mas as pessoas Uhum. não querem porque não ligam mesmo, porque não estão preocupadas, porque não me Não faz afeta. parte da realidade, da realidade dela, não faz E às parte. vezes nem passa pela cabeça que é uma questão, nem lembra que existe. Às vezes a pessoa tem uma deficiência e nem sabe. É algo muito frequente, inclusive, que acha que ela própria tem muita dificuldade de fazer as coisas, quando na verdade está vivendo num mundo que não é acessível. Isso é o que a gente mais vê em caso de TEA, neurodivergência de um modo geral. Porque quando a gente fala de um autismo, que a pessoa tem um grau de suporte mais alto, uma pessoa que tem um autismo não verbal, né? A gente fala de uma coisa que os sinais são mais óbvios. Mas a gente tem várias pessoas dentro de espectro de autismo, de esquizofrenia, esquizoide, esquizotipia, do espectro esquizo, dentro das neurodivergências de superdotação, de déficit de atenção, de TDAH. Todas essas pessoas não necessariamente têm sinais óbvios, mas elas têm dificuldades de lidar com as coisas porque elas são feitas para um tipo de pessoa que funciona de uma maneira diferente. E isso não é acessível para elas. E Então, muita gente nem morre sem saber, inclusive, dessa questão aí. Isso é um ponto. muita gente vai fazer um conteúdo para criança e é tudo coloridão, espalhafatoso, com cores contrastantes, muito som, muita coisa. Para muitas crianças, isso é excesso de estimulação sensorial. Isso dá um estafa mental que a criança não consegue fazer mais nada. Outras crianças são daltônicas e não estão vendo nada daquilo colorido que você está fazendo. E traga isso para adolescente, para adulto e para idosos também, né? E aí, se você está num mundo que não é acessível, que não cabe você, e você sequer sabe que esse é o problema, o que é que isso gera psicologicamente, internamente para uma pessoa? Uhum. Tem Aí vem muita aquele monte coisa. de frustração, tristeza, inadequação, enfim. Além de não respeitar a individualidade do outro, de não entender e nem sequer entrar em contato, tem muito uma coisa de colocar, medir o outro pela própria régua. O tema que a gente conversou semana passada fala exatamente sobre isso. Eu pego minha realidade aqui e eu quero impor para todo mundo que a forma de viver correta é essa. Por melhor que seja a intenção, eu quero salvar essas almas de irem para o inferno. Mas essa alma às vezes nem acredita em inferno. Às vezes essa alma até prefere o conceito de inferno. E aí, eu acho que o que falta. Estou fechando o raciocínio, desculpa. Eu me empolguei muito agora, mas estou fechando. Não, pode O que fazer. falta é um senso de coletividade, de convivência em grupo. Eu acho que. Eu tenho muitas dúvidas sobre o termo sociedade. Quando a gente fala que vive em sociedade, parece que todo mundo é sócio. Todo mundo paga uma assinatura para ter um direito a um pedaço. E vai colher seus dividendos depois. Né? Eu estou aqui para colher dividendos dessa minha sociedade. Me dá um pouco essa sensação. Mas eu acho que falta entender aquela velha máxima que todo mundo nasceu careca, pelado e descendente. Todo mundo nasceu careca, pelado e descendente igual. Que não tem um que tenha mais direito a qualquer coisa do que outro. E que a vida da gente, e isso é que é o que é política, consiste basicamente em negociar com as outras pessoas para garantir que o nosso vai estar protegido, defendido e que a gente vai ter nosso espaço. O que eu acredito que é bom, os conceitos, os preceitos e as questões
falando muito com a garganta ainda meio esquisita da virose, de vez em quando eu tenho que dar essas pausas. Mas as coisas que eu acredito que são importantes para mim, para o mundo e para as pessoas que eu vejo e que eu enxergo, que fazem parte da minha realidade, eu preciso lutar por elas. Eu não vou ficar parada de braço cruzado, como diria Raul Seixas, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, achando que a vida e a sociedade vão ser boas para mim. Porque não vão. Porque as pessoas estão preocupadas em defender seus interesses, sim. E, pasme, elas não estão erradas em fazer isso. O que a gente faz é política. É estar aqui, ó, conversando no tete a tete, conversando no micro, no médio, no macro, com todas as ferramentas que a gente tem para negociar umas com as outras pessoas para que a gente consiga conviver em paz. E foi entendendo isso que minha anarquia caiu, meu anarquismo caiu por terra, o social comunismo e todos esses conceitos também caíram por terra na minha cabeça, de entender que o que a gente tem hoje, infeliz ou felizmente, foi o melhor que a gente conseguiu chegar como sociedade, como coletividade até então. Sim, sim. Foi o melhor que deu. Como é que a gente melhora isso? Porque não tá legal. Bom, Eu falei, acho que a base disso tudo que. Acho que a base disso tudo, para mim, pelo menos a base disso tudo que você traz, a gente volta na questão de respeito e empatia. E é entender que realmente nem sempre o que é melhor para mim vai ser melhor para o todo. Eu acho que não tem muito bem esse pensamento ainda dentro da sociedade. Porque nós, acho que nós somos talvez muito influenciados a ter esse tipo de visão de que se é porque tá bom para mim, então com certeza vai estar bom para você também. Que vai estar bom para o amiguinho do lado. Então, mas é o certo para quem, né? É aí que a gente entra. É o certo para quem? É bom para quem isso? Mas aí que eu acho que vem essa construção da empatia, do respeito, de sair desse mundinho fechado e entender que não é só o meu mundinho. Existe um mundinho de 300 milhões de pessoas e cada um vai ter a sua opinião. Mas eu preciso respeitar a opinião da outra pessoa e entender que nem sempre o outro vai concordar comigo, vai querer seguir o que eu acho certo. E aí Para mim, a base de tudo que você falou é isso. eu acho que a palavra-chave de tudo isso é autonomia. As pessoas precisam poder ter autonomia. Né? Caridade sem permitir autonomia não ajuda. Assistencialismo, né? Sem viabilizar a autonomia não ajuda. Religião sem permitir autonomia não dá bom. Até a própria O que Bíblia você fala da história quer do dizer Kardec. exatamente com essa questão de ter Estou autonomia? chegando lá, estou construindo o raciocínio. E aí, quando a gente começa a querer impor e tolher a autonomia das pessoas, a gente começa a gerar problemas muito sérios. Quando a gente não tem acessibilidade, a autonomia das pessoas fica tolhida. E a gente começa. Eu estou falando de uma coisa de imposição, né, por religião, por cultura, por força bruta. Eu falo de tolher essa autonomia vetando o acesso. E eu falo de tolher essa autonomia manipulando estatística, manipulando opinião, manipulando conteúdo, manipulando algoritmo. Então, quando a gente fala de uma internet onde as pessoas conseguem ser autônomas e conseguem construir suas coisas, suas comunidades, seus grupos, e trabalhar em suas políticas, porque não deixa de ser, né? Você está fazendo política e fazendo relações políticas, mas você tem sua autonomia preservada, você consegue funcionar legal como indivíduo. E se todo mundo tem sua autonomia preservada, a gente funciona legal como sociedade, como coletivo. A partir do momento que a gente começa a tolher essas autonomias, seja por questões morais, filosóficas, afetivas, sociais, econômicas, quaisquer que sejam, é aí que surge o grande problema e que a gente chega nesse lugar onde a gente vai começar a nossa discussão, onde o celular começa a destruir os relacionamentos. Porque não é o celular, é a falta de autonomia. Fez sentido? Eu ainda não entendi muito bem o que seria essa autonomia. Isso para mim ficou confuso. Falou autonomia também, mas o que eu
penso de autonomia? Deixa eu explicar só para ver se dá É para encaixar importante, o que eu entendo de deixar claro. autonomia. Quando você fala de questão de autonomia, o que eu entendo é você está falando do poder de escolha de cada pessoa. Sim. É referente a isso que você está falando, de poder ir decidir o que eu quero fazer e como tal coisa. É isso que você está querendo dizer. Sim, mas partindo do princípio daquela máxima de que meu espaço termina onde começa o do outro. Porque Uhum. se eu Sim, vou respeito. exercer minha autonomia livremente sem respeitar a sua autonomia, não funciona. Vai bater ali, não vai. Uhum. Sim. Então, autonomia significa também respeitar a autonomia do outro, também significa isso, né? A gente conseguir conviver em coletivo. Não adianta Uhum. só Sim, eu poder fazer as coisas. sim. Mas é aí que acho que entra o ponto. Sim, mas acho que isso levanta um ponto bem interessante. As pessoas, elas querem sim ter autonomia, mas elas não querem ter que lidar com a autonomia dos outros. Eu não quero que você fique discordando comigo. Eu não quero que você faça algo que eu acho que não é o melhor. Eu não quero que você tome decisões que, na minha visão, não são as melhores. Eu acho que essa flexibilidade é aí que entra o ponto. Quando a gente fala de autonomia. Todo mundo quer ser autônomo, todo mundo quer ter livre arbítrio para fazer o que quer, para falar o que quer, para tomar suas próprias decisões. Mas até que ponto cada um está realmente preparado para aceitar a outra pessoa vir falar assim: olha, mas essa decisão que você está tomando, eu não concordo com ela. Eu não acho que é melhor. E aí Acho eu vou que botar um 6 isso nesse bate truque muito. seu aí. Concordo plenamente com você, eu vou botar um 6 nesse truco aqui. E quantas pessoas estão preparadas para lidar com a própria autonomia? Porque liberdade é responsabilidade. Sim, Quando você é sim. autônomo e você é responsável pelas suas atitudes e suas escolhas, você é que tem que lidar com elas. Quão mais Uhum. fácil não é receber uma ordem, repetir, ecoar dentro de um coro? Às vezes, não necessariamente você gosta de ver vídeo de chacina, mas você está ali e você entende que aquela sociedade, aquela microsociedade que te acolheu lá no começo, quando você estava pesquisando sobre paintball, ou dos mosquitos, enfim, qualquer um desses exemplos que a gente usou. Quando você entende que aquilo ali é que é o certo e que aquele grupo já decidiu as normas e você simplesmente segue com o grupo, a responsabilidade não é sua. Você não tem Uhum. culpa de Sim. nada. Você fez o que o grupo mandou. E aí você não precisa É uma lidar moeda de dois lados. com as consequências das suas próprias ações. Vai lidar, vai lidar. Porque isso é uma Mas regra da não vida quer. da Mas não existência. necessariamente quer. Mas não Não necessariamente vai quer e lidar vai de uma forma muito negar e vai feliz. refutar enquanto for possível. É. É uma moeda de dois lados. Você é É. livre para fazer o que você quiser, mas você vai sofrer as consequências do que você está fazendo. Ponto. E É. aí, essa é uma conversa que eu acho muito interessante, porque aí a gente volta para essa questão. As pessoas estão afim também de lidar com as consequências das próprias ações? Eu acho que não. Isso é Tem muito noção que fácil a de gente tem lá da 1h20 já? Deu 1h20 já. 1h18 e 21 segundos nesse momento. Se Nem deixar, percebi, esse cara não aqui mais percebi, uma não. hora, né? E esse assunto rende muito. Essa questão de É. consequências, lidar com responsabilidade, isso é um assunto que dá para levar muito para frente, gente, porque isso é muito real e acho que isso faz muito parte de nós, seres humanos. A gente quer fazer tudo, mas a gente não quer sofrer as consequências de tudo. Acho que faz parte do ser humano isso. Faz, faz. 1h20 de live, que era para ser 30 minutos. Bora, Algum dia a bora gente dar uma consegue fazer a encerrada live por de 20 hoje. minutinhos que a gente tinha intenção no começo. Ah, mas foi bom o papo. A cabeça ainda tá aqui, ainda tinha muita coisa que poderia a gente falar, mas vamos guardar para as próximas. Acho que o conteúdo tem. Bora. Não, só essa conversa de hoje, acho que a gente já pegou uns outros 3 assuntos aleatórios que dava para desenvolver muito mais e rolar outras lives só nisso aqui. Mas, enfim, não vai ficar Gostei o dia muito da inteiro mesmo. participação da galera que entrou. Hoje a gente teve gente ativa comentando durante toda a live, isso foi massa, bom sinal. Então quer dizer que gente que entrou e não foi embora, isso é um bom sinal, melhor ainda. Quer dizer que tá legal nossa conversa. E E é continuem participando, que isso é legal para
trazer mais assunto na conversa. Vamos fazer E é isso. uma enquete nos stories para a gente pedir sugestão de tema para o pessoal? Hum? Pode jogar. Vamos. A gente vai sim fazer também. É isso, Obrigada, Beatriz. então. Sigam Obrigada a todo Psiconsultada, mundo. Psil.machado. Vai estar aqui em cima, aqui, ó, dá para ver, né? A gente vai deixar a live disponível no perfil. E sexta que vem a gente vem de novo. Hoje Raquel veio já de café da manhã tomado, ou tá com fome ainda? Nada, hoje eu vim já comi, gente. Já não deu pra esperar, não. Mas na próxima a gente faz bonitinho. Tá vendo que esse negócio de começar às 10 horas é difícil? A gente fica com fome. É, Mas o tem que importante ser é o que a gente segundo café da manhã pra live. tem que, Foi. tem que É tomar isso. mais café. A gente faz o brunch. Brunch. Ai, que Beijo. chique, um brunch. Gostei muito. Beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Ah.